Beleza. Boa noite, então, sejam bem-vindos. Semana passada, eu apresentei para vocês aí o contexto da disciplina. Nós vimos algumas questões iniciais sobre a computação, de onde ela surgiu, por que é o termo computação, o que estuda, enfim. E aí, hoje nós vamos começar a entender um pouquinho mais de como surgiu essa área de computação e principalmente essa área de processamento de dados. Mas antes, nós vamos entender como que surgiu essa questão do homem computar. Ou seja, nós vimos semana passada, pessoal, que a computação nada mais é do que a quantificação de alguma coisa. A quantificação de produtos, a quantificação de itens que você tem, a quantificação de dados. Então, computar é contar, é quantificar, tá? Então, como surgiu a computação? O processo de contar, o processo de contabilizar, o processo de registrar dados, informações, ele é muito antigo, tá? Ele surgiu praticamente aí desde que o ser humano se desenvolveu. O ser humano sempre teve a necessidade, pessoal, de controlar o ambiente que o cercava, ou melhor, de conhecer o ambiente que o cercava. Quando o ser humano começou a viver em sociedade, ele começou a criar, ou ele sentiu a necessidade de criar formas de administrar seus bens e seus materiais. Então, vamos imaginar o homem aí, no começo da civilização, nas primeiras colônias, nos primeiros grupos, tendo que contabilizar os seus animais. Ele precisava saber quantos animais ele tinha. Quando ele saía para o pastoreio com esses animais, será que a mesma quantidade de animais que ele tinha saído voltou? Será que algum animal se perdeu? Quando ele caçava, quando ele colhia, como que ele conseguia contar, né, quantos animais ele tinha caçado, quantas frutas ele tinha colhido? Conforme a sociedade se desenvolveu, e conforme o ser humano começou a se comunicar e realizar trocas de bens e produtos, essa necessidade de contar, de contabilizar, também foi aumentando. Então, vejam como a necessidade de realizar cálculos sempre esteve presente na vida do ser humano, desde que ele começou, desde que ele surgiu e começou a evoluir no mundo. E aí, conforme o tempo passou, ele foi evoluindo também, desenvolvendo novas fórmulas de realizar cálculos, novas fórmulas de realizar essa computação, ou seja, de contabilizar, de computar valores. E isso levou ao surgimento de várias ferramentas. Com o tempo, essa necessidade foi se aprimorando. Lá atrás, pessoal, no começo da humanidade, nós veremos também que o ser humano tentava responder perguntas até um pouco mais simples para nós hoje. Então, quantas frutas são necessárias ou quantos peixes eu preciso pescar para me alimentar num dia? Ou para alimentar a minha sociedade, a minha família num dia? Quando será a próxima lua cheia? Quantas ovelhas, quantas cabras eu tenho aqui no meu rebanho? Qual época do ano é melhor para o plantio? Será que esse verão vai ser mais chuvoso ou mais seco? Então, vejam, eram perguntas simples que o ser humano precisava responder, precisava conhecer para tomar as decisões do seu dia a dia. E aqui são decisões mais relacionadas à sua sobrevivência mesmo, tá? Relacionadas às necessidades que ele tinha ali de conhecer o seu ambiente, de contabilizar as coisas, né, os objetos que ele possuía, enfim, eram perguntas mais simples, mas que demandavam dele aí um maior conhecimento, uma maior, vamos dizer assim, contabilizar melhor aqueles objetos e entender um pouco melhor o ambiente que ele estava inserido, tá? Com o tempo e com a evolução dessas ferramentas, dessas máquinas, desses materiais, o ser humano começou
a aprimorar o processamento de dados, de informações, até chegar às dúvidas que nós temos hoje no nosso dia a dia. Então, qual é a melhor forma de eu investir meu dinheiro? Quanto custa cada unidade de um determinado produto que a minha fábrica produz, né? Quantos dias eu consigo produzir esse produto com um determinado estoque? Qual o ticket médio de consumo dos meus clientes? Qual horário que o meu site tem mais visitas? Quando o meu site cai, quantos acessos eu perco em média por hora? Qual que é a melhor cidade para a gente construir uma nova unidade da empresa? Então, vejam quantas perguntas nós temos que responder no nosso dia a dia, na nossa vida pessoal, ou mesmo nas empresas, e que dependem do processamento de dados, e que dependem de computadores para processar dados, gerar informações que nós vamos usar para tomar decisão. Pessoal, essas perguntas de hoje, e essas perguntas mais simples, elas não diferem muito. A diferença está justamente no contexto. Hoje, para a gente saber quando será a próxima lua cheia, é muito simples. Você olha no Google, você olha no calendário que está ali na sua casa, você já olha quando que vai ser a próxima lua cheia. No começo da humanidade, no começo da civilização, era muito difícil saber isso. Então, eram desenvolvidas máquinas que tentavam prever esses fenômenos, e que isso impactava na época de colheita, de pesca, de caça. Então, o que mudou foi o contexto ou quais informações nós precisamos, mas a necessidade delas ainda permanece, tá? E aí, com isso, nós temos o surgimento dos números, tá? Segundo os estudiosos, a ideia de número, ou o número em si, ele surgiu há mais ou menos 30 mil anos, tá? No começo da humanidade, os homens usavam pedaços de ossos ou madeira. Então, eles pegavam ali um pedaço de madeira, um pedaço de osso, e eles riscavam esses ossos, essas madeiras, sendo que cada risco representava um objeto, ou uma unidade daquele objeto. Então, representava uma fruta, representava uma pessoa da comunidade, representava um peixe, representava uma cabra, né? E quando eles precisavam contar, eles viam se a quantidade de riscos era igual à quantidade de coisas ou de objetos que eles contavam. Conforme o ser humano deixou de ser nômade e passou a se estabilizar em vidas, passou a ser mais sedentário, ele começou a cultivar plantas e criar animais. Então, ele passou a desenvolver novas formas de contabilizar isso. Ele precisava controlar o seu rebanho, controlar a sua colheita, controlar as pessoas que estavam nos vilarejos, ali na sua comunidade. E aí surgiram, então, as formas de contar as coisas. Segundo os estudiosos, a primeira forma que o ser humano usou para contar era justamente pedras. Então, olha que interessante. Como que eles faziam isso? Para cada objeto, por exemplo, para cada animal que estava dentro de um cercado, ele pegava uma pedra e colocava dentro de um cesto, de um saco, enfim. Então, ele pegava uma pedra e colocava ali naquele espaço. E cada animal que ele via, cada animal que ele passava por ele colocava uma pedra. E aí vocês imaginam, ele soltava esses animais, os animais iam pastar. Da noite à tarde, quando os animais voltavam, a mesma coisa, para cada animal que passava, ele retirava uma pedra daquele saco, daquele local, daquele cesto. Se sobrassem pedras, significava que algum animal tinha se perdido, poderia ter morrido, poderia ter sido caçado. Então, dessa forma, o ser humano começou a entender, a associar o objeto ao outro objeto que ele queria contar. No caso, associar a sua ovelha, por exemplo, a uma pedra dentro de um saco, dentro de algum objeto. Bom, a gente imagina isso para 10, 30, 40 animais, imagina 100, 150, contabilizando pedra. As pedras passaram a ser numerosas, então eles começaram a registrar isso de outras formas. Usou-se também as fitas de couro, então eles pegavam fitas de couro, né, o couro dos animais, e davam nós, davam pequenos nós. Mesma coisa, para cada nó naquela tira,
era um animal ou alguma coisa que ele contabilizava. Na hora de contar, ele associava aquele animal que passava ou aquele objeto a um nó na tira. Mais uma vez, grandes quantidades demandavam umas grandes tiras ou várias tiras com vários nós e isso se tornava difícil de controlar. Então, vejam que aqui a gente começa a ter a necessidade do ser humano contabilizar e realizar cálculos maiores. Tá? E aí surge o conceito de número. O ser humano começou a perceber que ele precisava registrar grandes quantidades de uma forma mais simples, de uma forma mais fácil. E segundo os estudiosos, pessoal, os egípcios foram os primeiros a criar um sistema de numeração. Já já vocês vão entender por que eu estou contando essa história toda. Então, os egípcios criaram esse sistema de numeração, em que cada sinal, cada símbolo representava um número. Então, eu tinha um traço associando um, 2 traços do 2, 3 traços do 3, e assim sucessivamente. O 10, por exemplo, era esse sinal aqui. 100 mil, sei lá, era esse desenho de um sapo. Esse símbolo parecendo uma cobra representava 100. Então, vejam, se ele precisava contabilizar 100 ovelhas, ele queria registrar que ele tinha 100 ovelhas no seu rebanho, ele já não precisava fazer 100 traços numa madeira, ou então ele não precisava dar 100 nós numa tira. Bastava ele anotar esse símbolo numa pedra, numa tábua, enfim. E aí ele sabia que ali ele tinha 100 unidades daquele objeto, daquele animal, daquela coisa que ele queria contar, tá? Então, segundo os estudiosos, aí surge no Egito, com os egípcios, os primeiros registros de sinais que passavam a representar números. O sistema de numeração nada mais é do que isso, tá? São símbolos que nós usamos para representar quantidades. Os romanos, então, também inventaram uma forma de contabilizar as coisas, lembrando que os números romanos são usados até hoje, não com tanta frequência, mas são, principalmente, né, em relógios, em capítulos de livros, nomes de papas, enfim. Os romanos também desenvolveram os símbolos, ou seja, cada letra que representava uma determinada quantidade. E isso, com o tempo, foi evoluindo, tá? Os números como nós usamos hoje, eles foram criados por volta do século V. Os árabes criaram esse sistema de numeração, que ficaram conhecidos como os números indo-arábicos. E aí, esse grande matemático levou esses números para outros povos, e esses números ficaram conhecidos como algarismos, ok? Então, o que é um algarismo? Nada mais é do que um símbolo que representa uma quantidade, ou um número. Então, se eu tenho aqui esse símbolo, ele representa uma quantidade, no caso, 1, ok? Se eu junto ele com outro algarismo, 9, eu estou representando uma outra quantidade, 91, ok? Parece meio bobo isso, mas já já vocês vão entender o porquê dessa história. Com base nesse sistema de numeração, mais especificamente os números arábicos, surgiram as primeiras máquinas de realizar cálculos. Então, nessa fase, o ser humano já sabia contar, já podia registrar grandes quantidades, porém, ele precisava realizar cálculos, ele precisava realizar processamento de dados ou processamento de números numa maior escala. Essas máquinas que são consideradas os antecessores dos computadores modernos. Tá? Então, essas máquinas surgiram para auxiliar o ser humano a realizar cálculos com esses números. A primeira máquina que se tem notícia, ou uma das primeiras máquinas de contagem, é o ábaco. Tá? Ele surge aí por volta de 2700 a.C., foi criado na Mesopotâmia e é considerado uma extensão do ato de se contar nos dedos, ok? Então, onde eu tenho cada bolinha do ábaco representa uma unidade, aqui em cima eu já tenho grupos de unidades,
tá? Dezenas, centenas, milhares. E eu deixei um link aqui de um vídeo no YouTube, que depois eu peço para vocês darem uma olhadinha, que mostra como funciona ou como se usa um ábaco. Parece bobeira, mas o ábaco é usado até hoje, tá, pessoal? Muitas crianças, quando estão aprendendo a contagem, quando estão aprendendo os números, as escolas usam o ábaco como uma forma de iniciar a criança nesse processo aí de contagem, nesse processo de cálculos matemáticos, tá? Ábaco é algo que você acha aí fácil em qualquer papelaria. Então, até hoje, ele é usado como instrumento de contagem, né, de cálculo numérico. Depois vieram os bastões de Napier, né, ou ossos de Napier, eram conjuntos de 9 hastes, em que você tinha no cruzamento, né, aqui do cruzamento da linha com a coluna, o produto da soma desse número. Então, você tinha de 2 por 2, de 3 por 3, de 4 por 4, de 5 por 5, até 9 por 9. Então, era uma espécie de tabuada, era uma tabela ali, né, bastões, em que as pessoas podiam ver rapidamente ali a multiplicação de um número pelo outro, como se fosse realmente uma tabuada. Foi uma das primeiras formas aí de representar esses cálculos de forma mais automatizada. Voltando ao sistema de numeração, o que é isso? O sistema de numeração nada mais é do que um conjunto de símbolos que nós usamos para representar quantidades, ok? Então, símbolos nada mais é do que uma representação, um algarismo, e esse algarismo representa uma quantidade. Geralmente, nós chamamos esse algarismo de número ou de dígito, ou de símbolo numérico, tá? A palavra dígito vem do latim, significa dedo, ou seja, os 10 dedos das mãos representam 10 símbolos do sistema que nós usamos hoje, que é o sistema decimal. Por que sistema decimal? Porque ele tem a base 10. O que significa a base 10, pessoal? Significa que nós usamos 10 dígitos, 10 símbolos para representar os números, ou para representar as quantidades. Talvez você já tenha visto isso em alguma outra disciplina, mas não custa relembrar, tá? Nós usamos o sistema de numeração de base decimal, ou base 10. Por quê? Nós usamos 10 números diferentes, 10 símbolos diferentes para representar os números, ou nós usamos 10 dígitos, ok? Do 0 ao 9. É igual a programação, quando você aprende lá em vetor, por exemplo, você aprende que o vetor, ele nunca inicia no número 1. A posição inicial do vetor é sempre 0. Então, a mesma coisa, aqui nós temos 10 dígitos, iniciando sempre pelo 0. Com esses 10 dígitos, nós podemos representar qualquer número do nosso sistema numérico, tá? Ou nós podemos representar qualquer quantidade usando esses 10 números. Então, esse número que eu tenho aqui, ele representa, ou esses 10 dígitos, eles formam um número, tá? Lembrando que os números são divididos aí de 3 em 3, tá bom? Estamos agrupados de 3 em 3 para a gente fazer a leitura e interpretação. Bom, a palavra algarismo, né, vem desse famoso matemático que difundiu o sistema de numeração, o sistema de algarismos, como nós usamos hoje. E existem hoje, pessoais, nós conhecemos mais 3 sistemas numéricos na área de computação. O sistema decimal base 10, que é o que nós usamos no nosso dia a dia. Existe ainda o sistema binário, cuja base é 2, ou seja, são representados apenas por 0 e 1, e os números hexadecimais, cuja base são 16, ou seja, de 0 a 9 e de 10 a 15, usando letras do alfabeto. Okay? Então, só para relembrar, base decimal, 10 dígitos, a nossa base binária 0 e 1, e os hexadecimais de 0 a F. De 0 a 9, 10, né, representam 10,
A, B, C, D e F seria até 16, na verdade. Ok? Vamos relembrar um pouquinho. Sistema binário, né? Como que ele representa isso? Sistema binário representam todos os valores com uma base de 2 dígitos, de 2 números, 0 ou 1, ou 0 e 1. Como que isso surgiu? Quando a gente viu lá a história da computação e a máquina, né, o computador de von Neumann, o que ele pensou? Como que ele projetou a arquitetura de computador? Ele projetou a arquitetura de computador de forma que essa arquitetura ou esse computador executasse os comandos e realizasse operações registrando apenas 2 valores, 0 ou 1, verdadeiro ou falso, aberto ou fechado, ligado ou desligado. E aí foi desenvolvido, junto com isso, a álgebra booleana, de George Boole, que com certeza vocês já estudaram isso em lógica matemática, ok? Então, lembrando, verdadeiro ou falso, 0 ou 1. Né? Verdadeiro 1 e 0 falso. Os computadores trabalham apenas com 0 ou 1, como vocês sabem, ok? Quando a gente tem um grupo de 8 bits, 0 ou 1, nós chamamos de byte. Um agrupamento de 4 bytes, de 4 bits, na verdade, nós chamamos de nibble, tá? Então, relembrando, vocês também já viram isso, computação se trabalha com 0 ou 1, tá? Ligado ou desligado. A cada 8 bits, a cada conjunto de 8 zeros ou 8 1, ou os dois, né, intercalando os dois, nós temos um byte, ok? Quando se trabalha com computador digital ou sistemas digitais, nós usamos esses níveis lógicos, ok? Então, o computador nada mais é do que um conjunto de componentes digitais onde nós temos passagem de corrente elétrica. E como que isso funciona? Como que o computador entende se é 0 ou 1, Sidney? Pelos níveis de tensão. Então, quando você tem ali, vamos imaginar, entre a placa-mãe e uma placa de vídeo. Quando você tem uma corrente passando entre 0 volts e 2,5 volts, o computador ou a placa entende isso como sendo um zero. Acima de 2,5, até um limite de 5 volts, ele entende como sendo 1, tá? Então, relembrando, como que isso é interpretado em 0,1? Se a placa recebe ali, num ciclo, né, num clock do processador, ela recebe uma voltagem que está entre 0 e 2,5, ela entende aquilo como sendo 0, como sendo falso, como sendo desligado. Se no clock seguinte ela recebe uma tensão que varia de 2,6 até 5, ela entende aquilo como sendo 1, como sendo verdadeiro, como sendo ligado. A partir disso, a cada ciclo, a cada pulso, né, a cada clock ali do processador, e que ela vai lendo 0 volts, 0 volts, 1 volt, 0 volts, 0 volts, 5 volts, o que ela entende? 0, 0, 1. Tá? E aí, a cada agrupamento disso, ela vai montando esse código binário, e isso gera uma instrução que o processador executa, ou que a placa interpreta e leva para outros níveis, enfim, tá? Mas, basicamente, os circuitos digitais do computador trabalham desta forma, ok? Por isso, é importante entender muito bem a álgebra booleana quando vocês estudam lá lógica matemática, né? As preposições, verdadeiro ou falso, tudo isso se baseia nessa lógica binária de 0 ou 1, verdadeiro ou falso, tá bom? Ou no caso nosso de circuitos digitais, de 0 volt a 5 volts, tá bom? Dúvidas? Tranquilo? Perguntas? Qualquer coisa, vocês levantam a mão aí, tá? Ou dá um grito aí, ou fala no chat. Bom, com o tempo, a gente sabe que representar números, instruções, usando a base binária é extremamente difícil. Se você pegar um número grande, como, sei lá, 1278, e for representar isso usando os dígitos binários, no sistema binário, você vai ter uma quantidade muito grande de caracteres. Além do que o sistema binário não é amigavelmente fácil de se entender.
Com isso, surgiu o sistema hexadecimal. Tá? Então, ele representa os números na base 16, ou seja, empregando 16 símbolos. Quais são os 16 símbolos? Os números, né, os dígitos 0 a 9 e depois os algarismos de A a F. Pessoal, isso aqui trouxe uma evolução muito grande para a computação. Por quê? Porque passou a ser mais fácil do ser humano entender as saídas de um computador, ou até mesmo dar entrada em dados do computador, usando esse nível de numeração. Então, ao invés de entender apenas como 0 ou 1, nós passamos a expressar esses valores usando algarismos de 0 a 9 ou letras de A a F. Notem que o sistema hexadecimal permite mais combinações do que o nosso sistema decimal. Tá? Então, se você quer representar, por exemplo, o número 11, nós usaríamos no sistema decimal 1 em 1, sendo que aqui no sistema hexa você coloca a letra B. Ou seja, você usa apenas um dígito, que é a letra B, sendo que no sistema decimal você usaria 2 dígitos, né? Ou seja, 2 vezes o número 1. Então, veja que o sistema hexadecimal permite aí uma representação maior dos dados se comparado até mesmo ao sistema binário. Ok? Aqui nesse slide eu trouxe uma tabela, tá, que mostra esse tipo de conversão, ou seja, como que eu converto de hexadecimal para binário ou de binário para hexadecimal? Aqui, à sua esquerda você tem o número em hexa, à sua direita você tem o número em binário. Notem, quando eu tenho ausência total de valores, né, ou 0 volts, vamos dizer assim, eu tenho 0 e totalmente 0. Quando eu tenho na passagem do clock dos 5 volts ou total presença de sinal, eu tenho um F, que seria 16, e todos os números 1 no sistema binário, ok? Então, a conversão por essa tabela é muito simples, basta você olhar o número em hexa e olhar a representação dele em binário, ok? Conversão de binário para hexa e de hexa para decimário. Cada dígito hexadecimal é convertido para um número em binário composto por 4 bits. Então, quando eu tenho um número em hexa, cada dígito em hexa representa 4 bits, ou seja, representa um número de 4 bits binário. Então, como que eu faço para pegar um número em hexa e converter por binário? É simples, você vai decompor o número em hexa. Então, eu tenho A, D, 4, 5. Uma vez decomposto, basta eu traduzir ou eu converter esses valores, esses dígitos isolados, no número em binário. Então, o A em binário, qual que é? Tá aqui, ó, 10, 10. O D em binário, como que ele é? 11, 0, 1, ou 1, 0, 1. O 4 em binário, como que ele é? 0, 1, 0, 0. E 0, 1, 0, 0. E o 5 em binário? 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 1. Eu junto tudo e aqui eu tenho a conversão. Esse número está na base 16, esse número está na base 2. Tá? Então, a conversão de número hexa para binário é feita desta forma. Tá? Você separa o hexa em dígitos e cada dígito vai representar um número binário composto por 4 bits. É simples, tá? Para você converter o número de binário para hexa, é fazer o inverso. Tá? Então, você tem um número de binário, um número binário qualquer, você vai dividir esse número de 4 em 4 dígitos, começando a partir da direita. Então, você vai vir daqui para cá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá? Então, esse 11, 11 vem para cá. 0, 1, 0, 0. 11, aliás, 1, 1, 1, 0. 1, 1, 1, 0 é o quê? Aqui, ó. 1, 1, 0 é o E. 0, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 0 é o 4. E 1, 1, 1, 1 é o F. Ou seja, este número todo aqui, convertido para hexadecimal, nada mais é do que o número E4F. Então, esse número está na base 16,
este número está na base 2. Beleza, turma? Então, aqui não tem erro. Você tem um número em binário, divide ele de 4 em 4 dígitos e transforma cada dígito em hexadecimal. Você tem um número em hexa, cada dígito hexa vira um número binário de 4 dígitos. Não tem segredo, tá? Conversão de binário para decimal. Vamos lembrar, cada número, cada posição tem o peso de uma potência de 2, tá? Ou seja, para você converter um número de binário para decimal, você multiplica cada bit pela potência da sua posição. Como assim? Vamos pegar o número 1011 e converter para decimal. Então, eu vou isolar 1011. Começando da direita, tá? Sempre comecem da direita. O número 1, aqui 1, eu vou multiplicá-lo pela base 2, ou seja, 2 elevado a 0. Por que elevado a 0? Porque essa primeira posição tem um peso 0. Tá? Ele tem um peso 0. Ou seja, ele só pode ter dois valores, 1 ou 0. Aqui eu tenho o número 1, tá aqui. Eu vou multiplicar ele por 2 elevado a 1. Por quê? E quando o dígito está nessa posição, ele tem um peso 1. 2 elevado a 1 dá quanto? Dá 2. Vezes 1, 2. O número 0, ele está na terceira posição, está no terceiro dígito. Então, ele vai ser elevado a 2. Começa a contar, ó, 0, 1, 2. 0 vezes 2 elevado a 2, 2 elevado a 2 é o quê? 4 vezes 0, 0. E aqui é a mesma coisa. Esse número está na quarta posição, portanto, ele é elevado a 3. 2 elevado a 3, 8. Vezes esse 1 aqui, 8. Sidney, se eu tivesse 0 aqui, se no lugar do 1 fosse 0, 0 vezes 2 elevado ao cubo. E se aqui fosse 1, Sidney? 1 vezes 2 elevado ao quadrado, daria 4. Se aqui fosse 0, 0 vezes 2 elevado a 1. Notem, pessoal, o número elevado à potência não muda, tá? Se eu tivesse apenas o número 1, eu faria só essa operação. 1 elevado a vezes 2 elevado a 0, 1 vezes 2 elevado a 1. Como eu tenho mais 2, eu multiplico 0 vezes 2 elevado a 2, 1 vezes 2 elevado a 3. Se eu tivesse mais números, eu pegaria esse número qualquer, que poderia ser 1 ou 0, vezes 2 elevado a 4, vezes 2 elevado a 5, vezes 2 elevado a 6, até multiplicar todos os números, ok? Então, vejam. Dessa multiplicação eu tenho 8, 0, dessa multiplicação eu tenho 2, dessa multiplicação eu tenho 1. É só somar. 8 mais 10, 8 mais 2, 10 mais 1, 11. Tá? Portanto, esse número aqui, esse número binário aqui, ele representa 11 em decimal. Lembrando, você vai pegar cada dígito binário e multiplicar por 2 elevado ao peso de sua posição. Aqui é peso 0, aqui é peso 1, aqui é peso 2, aqui é peso 3. Tá bom? E se eu tivesse mais números, peso 4, peso 5, peso 6 e por aí vai. Como que eu converto um número em decimal para binário? Como que eu represento um número decimal em binário? É simples. Você vai dividindo por 2, tá? Até que você não consiga mais dividir ele por número nenhum. Então, eu tenho 45. Dividido por 2 dá 22, de resto 1. 22 dividido por 2 dá 11, de resto 0. 11 dividido por 2 dá 5, com resto 1. 5 dividido por 2 dá 2, com resto 1. 2 dividido por 2 dá 1, com resto 0. 1 eu não consigo dividir por 2, então eu paro aqui. Como que eu faço? Então, eu vou pegar o quociente e vou colocando ao lado dele os restos. Então, eu tenho 1,
resto 0, resto 1, resto 1, resto 0 e resto 1. Aqui o número, tá? 10, 11, 0, 1, ou melhor, 1, 0, 1, 1, 0, 1, tá? Então, o número 45 para binário é 1, 0, 1, 1, 0, 1. Basta você dividir, tá, sequentemente por 2, até você chegar a um número de, um divisor, né, um quociente de 1 ou 0. Bom, e aí você pega o quociente e vai agrupando ele com os restos da divisão. Não tem segredo, tá? A conversão de hexadecimal para decimal é muito parecido com o sistema binário. Porém, você vai multiplicar, ao invés de 2, por 16 elevado à potência da posição. Ok? Por que 16? Porque a base do sistema hexadecimal são 16 dígitos. Então, pessoal, é como se aqui na letra C eu tivesse 16 possibilidades de número. Aqui, quando eu tenho a segunda posição, que no caso é 2, eu tenho 16 dessa posição aqui, vezes 16 dessa posição. Como assim, Sidney? Se eu tenho 2 aqui e o C aqui, significa o quê? Significa que aqui eu contei de 1 até 16, não deu, de 1 até 10, não foi suficiente, eu contei até C, e aqui eu passei a contar mais 2. Tá? Então, veja, não é simplesmente eu entender que C seria 12 e somo com mais 2. Não, porque esse 2 aqui, como ele está na segunda posição, né, eu estou com o número 12C, como ele está na segunda posição, significa que eu já passei por 16 números aqui na primeira posição e usei mais 2. Então, vejam, significa que eu já passei por 32 números. E se eu tenho um na terceira posição, significa que eu passei por 16 aqui, vezes 16 aqui, vezes 16, mais um aqui. Então, eu já passei por 256 combinações. Tá? Então, vejam. O C representa o 12 vezes 16 elevado a zero. Porque, né, a primeira posição a gente eleva a zero. Vai dar 12. O 2 eu multiplico por 16 elevado a 1, que é essa segunda casa aqui tem peso 1. E a terceira casa tem peso 2. Então, 1 vezes 16 elevado a 2. 16 elevado a 2, 256, vezes 1, 256. 16 elevado a 1, 16, vezes 2, 32. 16 elevado a 0, 1, vezes 12, 12. Soma. 256 mais 32 mais 12. É o número 300 em decimal. Então, vejam, o número 300 eu represento como 12C em hexadecimal, ok? Então, vejam que não é simplesmente você contar, aqui eu tenho 12, aqui então é mais 12, é 12, 12, eu somo dá 24. Não. Cada dígito hexadecimal, você vai multiplicar pela posição dele elevado, você vai multiplicar por 16 elevado à posição. Se está na primeira, é 16 elevado a 0. Se está na segunda, é 16 elevado a 1. Se está na terceira, é 16 elevado a 2. Se está na quarta, é 16 elevado a 3. E assim sucessivamente. Ok? Eleva as potências, multiplica 1, 2, 3, 4, 5. Tá? E aí você soma e chega em 300. E chega no número decimal. Como que eu converto de decimal para hexa? Mesma coisa, você vai dividir os números por 16 até não ser mais possível a divisão. Então, eu tenho o número 438. Dividido por 16 dá 27 e sobra 6. 27 é divisível por 16? Vai dar 1 e sobra 11. 11 é dividido por 16? Não. Então, eu pego esse primeiro número aqui, tá? E vou adicionar a partir da direita. Vou subindo a escada aqui, tá? Então, o número 438, como seria? 1
11, só que eu não tenho 11 em hexadecimal. O 11 eu represento como B. E o último número, 6, tá? Então, 438 é, na verdade, um B6, tá? Começa sempre da direita. 11, eu interpreto, né? Significa, represento B. E o último número, 6. Então, lembrando, sempre que eu vou pegar um número decimal e converter para outro sistema, eu vou dividir ele pela base do sistema. Se é em hexa, eu divido por 16 até não ser mais possível a divisão. Se for binário, eu vou dividir por 2 até não ser mais possível a divisão. Pego o último quociente e vou adicionando a partir da direita os restos para montar o número. Ok? Pessoal, vocês falam assim, Sidney, para que isso? A gente não usa isso em programação, a gente não usa isso no nosso dia a dia, e se você colocar uma atividade pedindo para a gente representar esses números, não tem necessidade. Você pode ir lá no Google, existem N calculadoras, existem N conversores, e até a calculadora do Windows consegue fazer essa conversão. No entanto, é interessante, é importante a gente entender esses números, esses sistemas por dois motivos. Primeiro, os computadores usam base binária. Vocês sabem disso. E todo computador só processa dados, instruções em 0 e 1. Segundo, várias mensagens de erro de aplicações, eles são representados valores em hexadecimal, ok? E aí eu trouxe alguns exemplos. Quando você tem lá, por exemplo, você pega o Wireshark, que a gente usa ali para analisar pacotes, né, tráfego de redes, tráfego de dados em redes, os dados são representados como? Em hexadecimal, olha. Tá? Então, cada dígito aqui, olha, é um dado expresso em hexadecimal. Olha, EC, 67, 84. Se você abrir o Wireshark e selecionar um conjunto de dados, por exemplo, se você selecionar isso daqui no Wireshark, ele vai te dar uma representação do que isso significa, tá? Então, um analisador de pacotes como o Wireshark, ele vai trazer os dados trafegados na rede representados em hexadecimal. Por quê? Se ele fosse representar isso em binário, o relatório seria gigantesco, tá? Então, ele representa isso em binários. Alguns erros, relatórios de erros ou mensagens de erros de vários sistemas operacionais, ou mesmo sistemas particulares, eles trazem um código em hexadecimal. Tá? Então, aqui, ó, eu tenho um relatório de erro, uma mensagem de erro do Windows, deu esse erro aqui, ó, 0x, então ele é representado em hexadecimal. Outra aplicação muito comum, né? Nós temos aí códigos de cores, eles são representados em hexadecimal. Tá? Então, por exemplo, o amarelo é FFFF00. Tá? O preto são todos os dígitos em 0. Tá? O branco são todos os dígitos em F. Tá? Então, vejam. E aí, entre um e outro, você tem as variações, né? Então, eu tenho aqui toda a escala de cores, RGB e suas variações, sendo representadas usando dígitos hexadecimal. Então, pessoal, o sistema hexadecimal não está tão distante assim da nossa realidade. É óbvio que, como programadores, vocês usam linguagens de alto nível. Mas, vez ou outra, você precisa representar ou precisa passar como parâmetro para o seu código algum valor hexadecimal. Quem trabalha, por exemplo, com design, né, com aplicações para a internet, sabe que na hora que você vai montar ali o layout da página, a cor de fundo, a cor da sua tabela, a cor de grade da tabela, das linhas, você precisa representar essa cor como? Em código hexadecimal. Você pode até escrever blue, por exemplo, mas dependendo do navegador que o usuário usa, esse blue pode ser interpretado como um azul mais escuro ou um azul mais claro. Se você quer exatamente esse tom de azul, o que você faz? Você coloca no código ali, naquela tag, esse código, e aí não tem como o navegador interpretar de outra forma, tá?
E como já disse, mensagem da Shark e outros relatórios de erro também são em hexadecimal. É interessante a gente saber a conversão entre sistemas? É bacana a gente saber. A gente usa isso no dia a dia. Se você precisar pegar uma mensagem, um número em hexa e tentar entender ele, você vai usar esse sistema de conversão? Não. Tá? Você pode, se precisar converter valores entre bases, você vai usar uma calculadora, você vai usar algum software. As próprias IDEs de desenvolvimento te ajudam nesse processo, mas é interessante vocês terem em mente como que isso funciona, justamente porque vários códigos, códigos-fonte, várias mensagens, trazem embutido mensagens e respostas em hexa, principalmente. Tá? Então, é interessante a gente entender que o sistema hexadecimal ainda é presente na nosso dia a dia. Tá bom? Eu vou deixar 2 desafios para vocês fazerem, ok? Para esse finalzinho de aula. Não precisa postar, mas eu vou deixar, hoje eu vou deixar para vocês, não precisa postar, mas eu vou deixar aí para vocês fazerem. Ao longo da semana eu ponho a resposta, tá? Um sistema operacional alocou dados na memória RAM, sendo que a posição inicial da memória RAM tinha o endereço D1E e a posição final 15.1E, ok? Então, imagina a memória RAM de um computador, vocês sabem que quando se você precisar fazer, né, uma foto da memória RAM, os dados, as posições dela e os dados armazenados virão, né, representados em hexadecimal, ok? Então, se você imagina uma determinada memória RAM, alocou dados de DE1 até 15E1. Se cada posição representa um byte, quantos bytes essa aplicação ocupou? Então, o que vocês vão ter que fazer aqui? Vocês vão ter que ver quantos bytes essa aplicação, né? Quantos bits, na verdade, essa aplicação, ou melhor, quantas posições essa aplicação reservou na memória RAM, sendo que a primeira posição é DE1 e a posição final é 15E1. Então, vocês vão ter que ver em decimal quais são os números decimais dessas posições, ver quantas posições ela ocupou, e aí vocês vão ver, de fato, quantos bytes essa aplicação ocupou, considerando que cada posição é um byte. Se cada posição é um byte, quantas posições eu tenho é a quantidade de bytes que a aplicação reservou. E num determinado momento, a aplicação armazenou uma senha numérica em uma dessas posições. Um analista fez um dump da memória, ou seja, fez uma cópia da memória RAM, e viu que numa determinada posição da memória RAM, né, estava registrada essa senha aqui, olha. Ok? É um erro aí, não se armazena senhas em memória, tá? Mas esse sistema armazenou uma senha em memória RAM, ok? Na memória RAM. E aí você fez um dump, você fez uma cópia da memória RAM da máquina e descobriu que a senha é essa daqui, porém ela está representada em binário, ok? Que senha é essa? Então, 2 exercícios bobos aí, simples, só para vocês treinarem essa questão de conversão, entendimento entre bases, entre sistemas de numeração, tá bom? Eu deixo aí, vocês fazem só por conhecimento, para prática, e depois, ao longo da semana, eu ponho a solução dos 2 exercícios, tá bom? Com isso, a gente chega ao final dessa aula, tá bom? Então, nós vimos aí os sistemas de numeração que nós usamos, tá? Que são comumente usados na computação, que é o sistema binário e o sistema hexadecimal, tá bom? Vimos de onde surgiram esses sistemas, viram que eles ainda são utilizados, e relembramos aí
como que é feita a conversão entre essas bases, de binário para hexa e decimal, de hexa para decimal e binário, e de decimal para binário e hexa, tá bom? Lembrando que isso é para conhecimento, se você precisar fazer essa conversão, existem N maneiras, sites e calculadora do Windows aí, que te ajudam nesse processo, tá bom? É mais para fins didáticos e de conhecimento, para a gente relembrar dessas bases e entender que isso é preceito básico para o funcionamento de um computador. Quando a gente for entender mais sobre o funcionamento dos computadores, né, ou melhor, a arquitetura de um computador, vocês vão ver como que as instruções do computador são expressas na nossa linguagem humana, usando algumas vezes códigos em hexadecimal, e na linguagem do computador isso é expresso em binário. Beleza, turma? O material já está lá no Classroom, tá bom? Esses slides, e fica como tarefinha aí dessa semana, vocês matarem esses 2 exercícios aí, tá bom? Durante a semana eu ponho no material da aula a resolução dos 2. Certinho? Obrigado, Luan, obrigado, Caroline, pela companhia, tá bom? Bom fim de semana para vocês. Eu os espero na próxima sexta-feira, tá bom? Valeu, gente. Boa noite, boa semana.